Olá, boa noite. Estamos começando mais um Café com Bruxaria. Café com Bruxaria hoje vai reportar sobre o sagrado masculino no meio pagão. E vamos começar agora com o Bruno. Tem alguma divindade que vocês... Alguma divindade masculina com a qual vocês... Sei lá, poderia ser a primeira ou talvez a que vier à mente de vocês, com a qual esse lance do sagrado masculino começou a se abrir mais fortemente? Scorpion? Eu? Você levantou a mãozinha. Primeiro. Então, eu tive com Pan, né? Por quê? Porque assim, Pan, ele é o pegador, né? Ele é bem retratado com o falo dele, corria atrás das ninfas, mas ele tinha sensualidade, ele tinha delicadeza, né? E hoje em dia o homem, para ser sensual, ou ele é gay, ou ele é afeminado, com tendência a estar fazendo aula, cursinho pra gay. Não, ele tem que ser bruto, né? E Pan... Ele tem uma coisa afeminada também, né? Sim. Interessante isso, Ele não é padrãozinho, né? Como diz a sociedade, né? Então ele vem muito forte pra mim nesse sagrado masculino. Por ele ser ter a potência, mas ter a delicadeza também. Você teve dificuldade com alguma divindade masculina, assim, nesse trilhar com o sagrado masculino? Não, com divindade masculina não. Tive com panteões, mas com divindades Bom, a primeira divindade masculina com quem eu tive mais proximidade foi Apolo. Acho que por trazer características que eu desejava ter em mim e que eu a princípio não enxergava. Então me ajudou muito nisso, até mesmo de descobrir o que eu queria resgatar em mim e que estava esquecido. Dificuldade, eu acho que talvez, não sei, por preconceito ou de restringir muito, né, a mania que a gente tem. Duas, assim, e que uma delas, inclusive, eu estou trabalhando mais agora, Loki e Zeus. Por quê? Loki por causa da história dele, né? Da questão do trapaceiro e daquele que prega peças em benefício próprio. Uma desonestidade, isso, assim, né? E daí vai naquela coisa do restringir, né? E que a gente, dentro do nosso círculo, a gente acaba tentando desconstruir isso, né? Porque a divindade não é só aquilo, né? Não a gente tem que buscar mais dela, né? Não só se focar na história dela, né? Que acaba sendo contada por seres humanos, né? Que não deixa de ser característica externa, né? E Zeus, por causa dessa questão de ser só o fodedor, o que come todas e não se preocupa com o sentimento da consorte dele, da traição, né? Também, né? Acaba sendo um outro aspecto de desonestidade, né? Então, e que para mim é muito importante essa questão do sentimento, né? Do que o outro sente, né? E então, quando a gente, né, no mito de Zeus, né, que a gente vê que apesar de ser casado com Hera e não se separar nunca dela, mas ele sempre tá pulando a cerca, né? Isso eu não enxergava muito com bons olhos, né? E aos poucos a gente vai buscando entender o que essas histórias e o que esses mitos querem dizer de Zeus, né? Então, são grandes pontos aí que vocês estão trazendo para trabalhar o sagrado masculino, né? As curas deles, né? Então, o primeiro deus por quem me senti acolhido, com quem tive bastante contato, foi Eros.
Mas, assim, o primeiro Deus que eu comecei a trabalhar realmente a minha sexualidade e ver o quanto eu sou homem por meio desse Deus, que não tem uma fama tão masculinizada assim, vamos dizer, foi Dionísio. Porque Dionísio, ele tem essa coisa, eu vejo ele como um Deus muito masculino, de fato, porém, ele não é aquele machão, né? Ah, é Deus das mulheres, né? Então, ele é o Deus da minas. Truta de pã. Truta de pano. Tamo aí, bora lá. Mas assim, são esses dois deuses com quem eu tive mais contato primeiro com relação ao meu sagrado masculino. Ao meu masculino, né? E um panteão todo, na verdade, que eu sempre tive meio que preconceito com relação aos homens, é o nórdico. Por quê? Porque tem toda aquela coisa de sou viking, sou macho, sou isso, e eu não tenho isso, gente, eu não sou, sabe, esse machão. Aí eu nunca consegui me identificar. Só teve um único deus que eu conheci na minha vida, nórdico, que eu gostei bastante, que foi Brage. Mas os outros em si, Frey, Odin, gente, não sou nada disso, não reconheço isso em mim. Aí eu tenho essa... Bloqueio. Não chega a ser bloqueio. Ah, mas porque talvez se eu seja trabalhar- talvez lhe falte um pouquinho mais se aprofundar Sim, nessas sim, deidades, de repente, também, né? isso por Que vai naquilo que. preconceito. Exato, que vai naquilo que o Owen trouxe. De Zeus, de Então, Loki, preconceito, que sim. de repente a gente restringe mesmo, porque são muitos deuses, né? Não dá pra gente se aprofundar em tudo, né? Exato. Aí vai até aí mesmo da comigo tem questão mais do problema. hétero vir trabalhar o sagrado masculino, até mesmo por não se aprofundar, né? E não buscar Então, porque... e você vê também que grande parte dos héteros que entram no semente, aqueles, né? Não, semente. Não tem, gente. Na bruxaria, no paganismo, tem essa ligação mais nórdica. Sim, eu vejo muitos verdade. héteros nórdicos e os Pagãos. outros. Por exemplo. Exatamente. Então acho que tem muito essa coisa Uhum. que eu olho e não me identifico muito. Que legal, cara. Eu adorei isso. Bom, eu ia falar sobre Dionísio, porque tem toda uma característica, né? E até mesmo ele ser considerado o deus das mulheres, né? E Imaginar. a questão do sexo, né? Muito forte. Porém, ele tem um lado também que é um epíteto dele, que é o afeminado, né? Isso é uma questão que eu acho muito interessante dessa deidade. Mas como o Aros já falou, E eu acho que legal, pegando só esse gancho também, o Angus, o Dionísio, mesmo no seu aspecto com o seu epíteto de afeminado, ele continua tendo a sua noiva, né? A pura, a Sim. santa, a brilhante. Então eu acho muito interessante porque vem naquela desconstrução do que é realmente do homem e da mulher. Qual é o papel? O homem tem que ser o nórdico, né? O viking. E a mulher tem que ser a santa. Não necessariamente, né? então como ele falou de Dionísio, Passar para outro. eu vou passar para uma divindade que é pouquíssimo conhecida, que é Chandra. Chandra é uma divindade hindu. Ele é a divindade que traz o prazer. Ele traz o prazer, mas não para os homens. Ele dá o prazer para os deuses, né? Tanto que na imagem de Shiva, ele é a lua sobre a cabeça de Shiva, né? Que traz a embriaguez, o prazer. E é uma divindade masculina lunar e do prazer, né? Então, bem quebrando assim esses padrões de gênero. E é uma divindade extremamente com características extremamente femininas, né? Os cabelos longos, muito adornado com joias, maquiado e prazer, né? Não restrito ao falo, né? Como na maior parte das divindades que seriam ligadas ao prazer seriam, né? Mas o prazer pela embriaguez que vem de outra fonte, né? Que ele traz para os deuses, né? Então o sexo seria algo mais humano, o prazer seria algo transcendente, né? Então é uma divindade que eu me apeguei muito quando eu descobri, na verdade. Então acho que é uma divindade legal aí para estar. E dificuldade, Angus? Você teve dificuldade com alguma deidade masculina, nesses termos que o Owen trouxe, que o Aros trouxe? Olha, se fosse trazer por esse espectro, seria realmente Zeus. Trazer assim para fora apenas do mito, né? Da questão dos mitos. Porque a gente tem que entender que os mitos, eles também são reflexo do cenário político histórico daquela
daquele povo. Então, é o aprofundamento na deidade mesmo. Eu nunca tive dificuldade. Se fosse trazer por esse prisma, seria Zeus, mas não Não que tive tenha sido uma dificuldade, né? Talvez nesse contexto um desconforto e tal, mas é um não... ir além, É. né? Não por conta disso, mas um ir além na própria deidade. Mas aí poderia trazer outras deidades, como o próprio Kata, né? Que é... Você vai buscar alguma coisa sobre ele na internet, você só acha que é o deus do fogo etrusco. Ou, por exemplo, o Jurupari, Sim, né? que tem toda uma questão muito Forte ali, como se fosse até mesmo machista, né? Que na verdade não é. Precisa compreender dentro daquele contexto, né? Exatamente. Tento pensar em outra divindade, mas nesse caso de início assim, não consigo pensar em outro que não seja Shiva. Para mim, ele foi um dos deuses assim, e que eu tenho essa devoção até hoje, porque para mim é muito sagrado isso, porque a desconstrução minha, depois que eu saí da igreja evangélica, da católica, do cristianismo em si, foi saber que existia um Deus que dançava, né? E quando eu descobri que existia um Deus que dançava, e eu não danço, né? Eu sou péssimo para dançar quadrado, né? E é uma dificuldade que eu também acho que o masculino tem, aquela coisa do rebolado, né? E aí eu falei assim, poxa, tem um Deus que dança, vou ver qual que é a vibe dele, né? E eu fui atrás e eu gostei muito, né? Eu ia falar de Dionísio também porque na filosofia a gente tem contato, né, com os gregos, Dionísio e Apolo, né? Porque eles são um complemento à loucura e o equilíbrio da loucura, a harmonia, a estética, né? Então, esses deuses para mim são muito importantes. Agora, a dificuldade mesmo é muito difícil. Não sei se tive alguma dificuldade com algum deus. Talvez Jeová? Eu acho que Jeová é um deus assim complicado, né? Então, esse deus eu já tive bastante dificuldade com ele, sim. E aí depois a gente vai vendo que com o estudo a gente consegue encontrar uma origem muito mais anterior. E aí o negócio começa a ficar mais tranquilo. Então, nesse sentido, eu não tive dificuldade, não. Depois que divorciaram ele de Ashera, Sim, tudo Astarte, problema. O que eu tenho uma certa afinidade, e foi aquele que mudou os meus conceitos sobre o sagrado masculino, é a Mogacide. Porque, assim, principalmente pelo fato dele ter recusado ascensionar para auxiliar aqueles que não ascensionaram. Então ele seria o último a ascensionar. E vai completamente contra aquilo que eu tinha do Deus cristão. Porque assim, quando o Deus cristão ele pune você por aquilo que você é, a Mogacide não. Ele te auxilia a curar e te auxilia a ascensionar. Então, de certa forma, ele aceita quem você é. E dificuldade? Você teve dificuldade Olha, com alguma figura assim? Uma deidade específica, eu acredito que não, mas eu tenho uma certa dificuldade com aqueles arquétipos de guerra e de vai e faz porque assim, eu sou uma pessoa muito paciente e um pouco lenta às vezes. Então assim, eu tenho essa dificuldade, mas provavelmente é porque eu não estudei a fundo esses deuses deste arquétipo, né? Bom, gente, então esse foi mais um Café com Bruxaria com esse povo lindo que eu amo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem com a gente e deem vazão ao sagrado masculino de vocês. Coloque isso pra fora, coloque isso pra vida. Eu vou ficar assim pra todo mundo poder ver. Coloque isso pra vida de vocês, porque com certeza o mundo precisa de pessoas, de meninos e de cura nesse sagrado masculino. Quem sabe um dia a gente não possa ter um círculo de homens e mulheres, né? Um círculo de pessoas, um círculo de seres que se curam e que querem se curar. Fica aí o convite pra vocês. Um beijo pra vocês. Aê! Beijos!